Muito bem. Eu vou abrir novamente aqui o Sprint Backlog e nós vamos ver que alguns dos requisitos aqui para o escrita fiscal já foram desenvolvidos para outros módulos, tá? A princípio eu vou apresentar aqui o que foi desenvolvido para o cadastro base, né? Então nós temos, por exemplo, aqui, olha, atividades. Essa janela atividades, ela vai permitir o cadastro das atividades principais e secundárias da empresa, né? No caso o KNAI, tá? Então nós temos uma janela, a janela empresa KNAI, que foi desenvolvida lá para o cadastros base, tá? Então esse requisito ele já foi atendido, essa janela foi desenvolvida no módulo cadastros base, tá? Nós podemos até observar fontes RP cliente cadastros base tela. Então aqui nós vamos ter uma janela chamada o empresa KNAI. Então é essa janelinha aí que contém, né, o cadastro das atividades da empresa, ok? Responsável legal e quadro societário também foram desenvolvidas lá no cadastro base, tá? Lá nós vamos ter algumas janelas. O sócio responsável, deixe-me ver aqui. Aqui, olha. O sócio responsável é uma das janelas que compõe aquilo ali. Temos o sócio dependente e temos responsável sócio. Responsável sócio, essa daqui, ó, tá? Ok, essas janelas elas foram desenvolvidas, né, assim que houve a unificação do DER. Essa parte contábil ela foi bastante mexida pelo colega que fez a unificação, que iniciou a unificação do DER, depois a unificação foi concluída pela T2TI. E essas janelas elas foram criadas com base nas tabelas da forma que estavam. Ao construir o módulo contábil, houve algumas alterações nessas tabelas, tá? Então no DER 1.0.0.16, né, que é o DER do módulo contabilidade, essas tabelas elas foram bastante mexidas, né? Quando você baixar o último DER lá, você vai ver que tem um arquivo que tem o changelog, o log de atualizações do DER. E aí você vai ver quais foram as alterações que essas tabelas sofreram ali na parte de sócios, quadro societário, tá? Então nós temos que arrumar essas tabelas aqui, essas telas, né, que estão no cadastros base, tá? Provavelmente vai ficar uma janela só, é uma janela sócios, tá? E aí vai existir o quadro societário, os dependentes dos sócios e tudo mais, apenas nessa janela e não 3 janelas como nós estamos vendo aqui, tá? Então eu sugiro que nesse momento você já observe o changelog, né? Compare aí o DER.15 com o DER.16, tá? Ou então o DER solto, né, que nós colocamos lá no provimento de conteúdo. Cada módulo tinha o seu DER separado. Compare o DER separado da contabilidade com o DER unificado .15 e depois com o DER.16, tá? Para facilitar, compare o .15 com o .16 e você vai ver aí quais foram as alterações visuais, né? Você pode abrir os DER ali no DB Designer e observar visualmente. Como o DER é muito grande, então o ideal mesmo é que você analise ali através do changelog para você ver as alterações que essas tabelas elas sofreram, né? Alguns campos foram retirados, outros campos foram colocados. Algumas tabelas que existiam inicialmente foram tiradas na unificação, foram recolocadas, tá? É importante que você analise isso. E nós vamos concluir então essa janela aí de quadro societário, responsável legal, sócios, no cadastros base, tá? Então esse requisito aqui, ó, responsável legal, quadro societário, consideramos como ok porque ele está lá no cadastros base, né? Isso também foi mencionado no módulo contábil, você já observa que deve estar mesmo no cadastros base, porque é um cadastro que serve aí para vários módulos do ERP. Contadores também está no cadastros base, né? Se observarmos aqui, nós temos a janela o contador, tá? Esse é um cadastro que serve para vários outros módulos, né? Nós vimos isso também no contabilidade, estamos vendo agora no escrita fiscal.
Então esse requisito aqui também já está atendido. O cadastro de contadores fica então lá no cadastros base, no módulo cadastros base, e não aqui no módulo escrita fiscal.